programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa tarde a todos que acompanham a TV Câmara na cidade de Piracicaba, São Paulo, pelo canal 60.4 UHF da TV Aberta Digital, canal 4 da NET Claro e canal 9 da Vivo. Boa tarde também para vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e Facebook da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora, ao vivo, a edição especial do programa Parlamento Aberto Entrevista, que hoje abordará o tema Transparência no alvo da pandemia. E para este programa especial, a Câmara de Vereadores recebe o vice-presidente do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, ele que também é presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, o senhor Severiano Costa Andrade. Nós também temos a honra de receber Laila Bélix, que é mestre em Gestão de Políticas Públicas pela USP e fundadora e gestora do Instituto Governo Aberto. Também participa de nossa conversa Renato Morgado, que é mestre em Ciência Ambiental pela USP e especialista em Democracia Participativa pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é coordenador do Programa de Integridade Socioambiental da Transparência Internacional Brasil. Nós também recebemos aqui o presidente da Câmara de Vereadores, Gilmar Rota, que aqui antecipadamente eu já deixo os meus agradecimentos pelo apoio institucional para que este programa pudesse ser realizado. E também nós contamos com a presença do jornalista Eric Vicente, que é coordenador do programa Parlamento Aberto, instituído aqui na Câmara de Vereadores. E, inicialmente, eu passo a palavra para o presidente Gilmar Rota, para que, em nome da casa, possa, então, saudar os nossos convidados. Gilmar, é com você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos que estão nos assistindo por essa transmissão através dos canais de transmissão aqui da Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar a Laila Bela, que está pela presença, para aceitar o convite, estar participando conosco aqui. Inclusive, eu já tive a oportunidade de conhecê-la, esteve aqui visitando a nossa Câmara Municipal, participando aqui de eventos aqui na nossa casa. Renato Morgado, piracicabano, né, Renato? Hoje está lá em Brasília, trabalhando aí, defendendo a transparência nacional, uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, Renato, pelo trabalho que você fez aqui em Piracicaba, voltado, entre outras ações, principalmente também na área de transparência, e o doutor Severiano, né, que também logo estará conosco aí, cumprimentá-lo, tá, e dizer que é uma honra estar aqui participando desse debate sobre a transparência aqui, principalmente aqui na Câmara de Vereadores, nossa casa aqui, que nós conseguimos, em 1 ano e meio, implantar o programa Parlamento Aberto, principalmente com a questão de transparência. Então, agradeço imensamente a todos os debatedores, a todos nós que vamos estar aqui conversando aqui com a população em geral e levando esse tema adiante, mostrando que é um tema importante, que com certeza fez bem para a Câmara de Vereadores, para a nossa cidade de Piracicaba. Presidente, muito obrigado. Lembrando a você que nos acompanha que nós estamos ao vivo aqui, tanto pela TV Câmara, quanto também pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e pelo Facebook. E se você quiser interagir conosco, deixe o seu comentário no Facebook. E antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria que o Eric falasse um pouquinho a respeito do Parlamento Aberto, né, desse programa mencionado aí pelo presidente Gilmar Rota. O Eric, que também é jornalista. Eric, gostaria então que você falasse dessa experiência aqui da casa e, na sequência, já então fizesse a pergunta aos nossos convidados, Eric. Boa tarde, Fábio, boa tarde. Eric, seu microfone está fechado. Opa, pois agora sim, né? Boa tarde aí a todos, boa tarde, presidente Rota, boa tarde, Fábio, Renato, Laila, Ano. Prazer enorme estar aqui nesse programa especial Parlamento Aberto Entrevista, em que a gente pode falar, né, sobre a transparência e tenho o prazer aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba de coordenar as ações do programa Parlamento Aberto. Temos feito diversas ações voltadas à transparência, à participação social, à divulgação de todo o trabalho da Câmara e também nesse período da pandemia desenvolvemos lives especiais ali no nosso perfil
do Instagram, e isso tem dado um resultado muito interessante, mostrando o caminho muito profícuo, né, muito produtivo que o Legislativo tem de estabelecer um diálogo cada vez mais estreito e cada vez mais profundo com a sociedade. E aqui a gente trouxe esse assunto da questão da transparência, porque é um assunto que nas últimas semanas ganhou uma relevância muito grande por conta das decisões do governo federal em alterar a forma de divulgação dos dados da Covid-19, né, de todo esse processo da pandemia. E aqui, dentro disso, né, de repente, eu vi que a transparência, mais do que estar vamos colocar assim, à tona hoje, estar em voga, é algo que também é muito caro à sociedade de maneira geral, pela reação que diversos institutos, diversas pessoas, né, figuras importantes, depois a gente vai aprofundar mais sobre isso aqui, colocaram, né, se pronunciaram em torno desse assunto. E eu gostaria de começar a nossa live aqui, Fábio, todo mundo que está nos acompanhando, né, esse programa especial, fazendo uma pergunta geral, tá? Pedir uma avaliação, né, dos nossos convidados, né, qual que é o impacto, né, dessas medidas que o governo federal tomou em termos de mudança da divulgação desses dados, e como isso pode demonstrar em que pé estão, né, ou em que pé está a relação entre as instituições, já que é uma questão que envolve diversas instituições. Estamos aqui com um representante de Tribunal de Contas, que é um órgão importantíssimo no controle externo das contas públicas, né? E até gostaria de começar pelo doutor Severiano, que ele passasse um pouco dessa visão dele em torno dessa situação que nós estamos vivendo hoje no país. Seja muito bem-vindo, doutor Severiano Costa Andrade, e já passo essa pergunta ao senhor para a gente começar esse nosso bate-papo. Eu acho que o áudio do senhor tá fechado também. Perdão. Eu quero primeiro agradecer ao nosso presidente, ao Gilmar, o Eric, ao Fábio Álvares, pelo convite, dizer que nós fomos indicados pelo presidente do nosso Conselho de Presidentes do Tribunal de Contas, do qual eu sou o vice-presidente. Agradecer também a presença dos dois professores, dizer que nós estamos muito satisfeitos de poder participar desse debate. Primeiramente, nós queremos ressaltar que, a nível de Estado, esse impacto com relação à maneira, a mudança que houve do governo federal com relação ao anúncio dos números da pandemia, eles não afetaram diretamente, porque, pelo menos pelo conhecimento que eu tenho, é que os estados continuaram a fazer essa divulgação da forma que já vinham fazendo. Aqui no Tocantins é regular. Ao final do dia, a Secretaria de Saúde faz um apanhado geral e no final de semana ela faz um levantamento de tudo, inclusive quais são os insumos e a questão, como é que está a questão dos hospitais. E o Tribunal de Contas do Tocantins e os tribunais de contas, de uma forma geral, têm tido um cuidado muito grande com relação à fiscalização da transparência. E determinamos isso de forma muito efetiva, determinamos aos órgãos que fazem a gestão dos recursos públicos na área da saúde, mas não só na área da saúde, mas em tudo que diz respeito ao Covid-19, que eles colocassem uma aba específica no portal da transparência para que a gente pudesse, com isso, acompanhar não só nós, órgãos de fiscalização, mas também a sociedade, através do controle social. E isso nós estamos verificando diariamente através de um sistema que detecta, porque nosso sistema todo hoje ele é basicamente eletrônico. As informações vêm ao tribunal e o Tribunal de Contas tem o seu setor de inteligência, o setor de informações estratégicas, que desenvolve trilhas para fazer o acompanhamento da aplicação dos recursos, tanto dos recursos que entram no cofre público, quanto aqueles que são utilizados. Então, os tribunais de contas têm feito o acompanhamento. E isso a gente verifica
que é algo que tem se observado. Se vocês olharem o que aconteceu em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, no Amapá, no Amazonas e diversos estados da federação, aqui no Tocantins, nós não tivemos nenhuma... Tivemos uma operação também da Polícia Federal, mas aqui no Tocantins nós estamos fazendo um acompanhamento concomitante. No momento em que nós observamos isso, vocês podem verificar no nosso site e nos portais, nos blogs do Tocantins, na imprensa de uma forma geral, que o Tribunal de Contas vem baixando cautelares, vem suspendendo a aplicação dos recursos. Isso graças a esse trabalho de transparência e de exigir que o gestor público preste contas do que ele recebe e o que ele gasta na pandemia e na aplicação dos recursos públicos. E, logicamente, que a gente tem que ter cuidado para que não haja infantilização da administração pública, para que não haja o apagar das canetas. Nós não podemos querer substituir o gestor. O gestor tem que ter a responsabilidade pela aplicação do recurso. O nosso papel é de fazer o controle e nós temos que ser o mais efetivo possível. E, através da transparência, é que nós podemos fazer esse acompanhamento. Só para finalizar, com relação ao aspecto nacional, eu tenho que ressaltar que o próprio Supremo Tribunal Federal já considerou inconstitucional, né, essa mudança, e o próprio TCU já abriu um procedimento em que está verificando isso. Então, quer dizer, os órgãos de controle estão atentos a isso e nós estamos, de uma forma muito efetiva, preocupados e constantemente discutindo essas questões que dizem respeito à aplicação dos recursos públicos. Perfeito, doutor Severiano. É muito interessante o senhor apontar essa posição em torno do trabalho do Tribunal de Contas, né, dos Tribunais de Contas, né, porque é algo que a gente vai ainda aprofundar nessa live aqui, né, nesse programa, né? E gostaria agora de perguntar um pouco, perguntar para a Laila, pedir licença, viu, Renato? Eu vou primeiro passar para a Laila aqui, para que ela fale um pouquinho da visão dela sobre todo esse aspecto da mudança, né, da divulgação dos dados e como que isso impacta na relação, né, do governo com a sociedade de maneira geral, né? Olá, pessoal, boa tarde, estão me ouvindo? Tá ótimo. Então tá ótimo. Boa tarde aos meus colegas aqui que estão comigo e boa tarde a quem nos escuta e assiste. Queria primeiro agradecer o convite e parabenizar as iniciativas do Parlamento Aberto. Eu já disse, mas vale reforçar aqui que eu sou fã do Parlamento Aberto de Piracicaba. Visitei e divulgo por onde passo a experiência de vocês. E essa live para discutir nesse momento esse tema mostra o quão conectados e o quão ligados à pauta de governo aberto o Parlamento está, né? Respondendo à provocação do Eric, né, a pergunta, eu acho que a gente ainda não consegue mensurar o impacto, né, de fato, de se vai ou não rebater nos estados e municípios, né, ou rebater, enfim, no próprio governo federal, né, a forma como eles observam e fazem a contagem e a coleta dos dados. Mais uma coisa, eu queria ponderar, duas coisas eu queria ponderar, né? A primeira é o quão essa mudança metodológica, ela é nociva para as políticas públicas, né? Porque quando e o SUS já estabelece os métodos e as formas de coleta de dados e as metodologias de coleta de dados há anos, né? Desde que o SUS é SUS, desde que o DataSUS está estruturado, você mudar essa forma você mudar a memória da política pública, a memória histórica, a memória do controle social. Então, a gente vê com muito receio e com muita preocupação a mudança, né, de formas de se coletar e de se expor os dados, né, de divulgar esses dados. Então, mesmo a gente não sabendo muito bem qual vai ser o impacto, só uma medida dessa magnitude já causa um alarme, né, de todas as organizações, dos órgãos de controle, inclusive
O Severiano mencionou aqui, né, o papel dos órgãos de controle para conter esse processo, isso é fundamental. Então, acho que o impacto nas políticas públicas, ele é o primeiro e mais evidente que a gente causa, né? Assim, quanto que isso pode impactar o jeito e a formulação das políticas públicas. O segundo, eu disse que é difícil de se mensurar, porque acho que a gente precisa de pesquisa e mais aprofundamento nesse estudo, mas eu queria citar aqui uma pesquisa que nós publicamos no Instituto de Governo Aberto, que eu fiz junto a 2 outras pesquisadoras, sobre o impacto da MP 928, que é aquela que alterava a lei de acesso, né, por conta da pandemia. A gente pesquisou nos estados e nas capitais se eles tinham alterado também a lei de acesso pós a medida provisória. E o que a gente percebeu nesse estudo foi que 15% dos entes federados, né, dos estados e capitais, nem responderam ao nosso pedido de informação, e desse restante, né, 23%, ou seja, 12 entes subnacionais, alteraram a lei de acesso à informação em virtude da pandemia. E aí, o que eu quero dizer respondendo à pergunta, né? Tem um elemento que é a falta de coordenação política federal da política de transparência e o discurso que impacta automaticamente nos entes subnacionais. E esse caso, ele é muito evidente, né? Então, 23% dos entes subnacionais alteraram a lei de acesso, mesmo a MP sendo depois barrada pelo Supremo Tribunal Federal, que foi em liminar. Desses 23%, né, vários citavam o caso da MP do governo federal, mesmo ela não valendo mais. E eles falavam, nós estamos obedecendo o que o governo federal está fazendo. Se o governo federal mudou a lei de acesso, nós aqui também vamos mudar. Então, acho que tem esse elemento do discurso e da falta de coordenação política que fica evidente nesses casos, né? Então, quando o governo federal altera a forma de contagem dos casos de Covid, isso que eu falei, precisa ter um estudo para mensurar, mas o que a gente viu da MP 928 é que impacta. Né? Impacta no discurso, impacta na ideia de que é possível fazer essas mudanças, né? De modo sem ter grandes problemas. Mas aí eu acho que eu queria terminar minha fala colocando o que o Eric ressaltou, né? Que foi a importância das organizações, das instituições, né? Em conter esses avanços. E aí eu acho que você pergunta, né? Como que isso demonstra as relações das instituições? Eu acho que os órgãos de controle, né? Os órgãos do nosso sistema judiciário e o controle social, eles são fundamentais para a gente conseguir manter as séries históricas, conseguir manter memória da nossa política, né? Para isso que a transparência existe. Então, acho que a existência desses órgãos de controle interno, externo e das organizações da sociedade civil, elas são fundamentais nesse momento. Excelente, é muito importante essa sua colocação, interessante essa pesquisa sobre a MP 928, né? E aí aproveito e passo também para o Renato, e acrescentando um ponto, Renato, que, né, como o presidente Gilmar Rota citou, né, aqui em Piracicaba, você foi uma das primeiras ali, quando estava no Imaflora, junto ao Observatório Cidadão, trazendo a pauta da transparência. Queria que você também, dentro desse contexto que eu já perguntei sobre as relações das instituições, com o que isso impacta, né, que você também colocasse dentro desse contexto pelo fato do tema ter vindo à tona nesse momento da maneira como veio com essa reação. Então, gostaria que você comentasse também esse aspecto das mudanças aí da divulgação da Covid-19 no Brasil. Beleza, boa tarde a todos. Gilmar Rota, um prazer estar aqui com vocês, Eric, Fábio. Também fico muito feliz, né, que a Câmara de Piracicaba e o Parlamento Aberto atingiu esse grau de maturidade, né, a ponto de promover debates tão importantes num momento tão crucial, né, da história do país e que, obviamente, tem muito a ver também com a nossa cidade de Piracicaba. A Laila, que já é uma amiga de longa data nessa caminhada do governo aberto, e Severiano, um prazer estar aqui com você e conhecê-lo nessa conversa. Acho que primeiro estabelecer que a transparência é um princípio, né, da democracia e é uma obrigação de todo governante, de todas as instituições,
e que a gente avançou muito, né, desde a redemocratização até hoje, com normas bastante consistentes, né, de promoção de transparência e também de práticas de transparência, né? Nós, brasileiros, reclamamos muito das nossas instituições e do funcionamento democrático e reclamamos com razão, né, em muitos dos casos, e a gente, às vezes, ignora os avanços. E o campo da transparência pública é um campo que avançou muito, ainda há muito que avançar, mas a gente precisa comemorar muito os avanços legais, institucionais e as práticas em torno desse tema. E eu costumo dizer que se transparência é importante a qualquer momento, ela fica ainda mais necessária e fundamental no momento de uma crise, né, de saúde pública, onde a sociedade ela precisa ter informação de forma rápida e com confiança, né? Acho que esse é o ponto, talvez, que eu tenha a acrescentar, concordando com Laila e Severiano nos pontos que eles trouxeram, mas o ponto da confiança na informação que um órgão público divulga é central. E na medida em que o próprio governo passa a questionar os dados que ele mesmo divulga, isso gera uma sensação de desconfiança da sociedade, uma certa confusão na sociedade de quais informações ela deve acreditar e ela deve seguir. Então, acho que esse é o ponto central, né? O governo ele pode mudar métodos, né, de contagem e de divulgação de informações? Pode, mas isso precisa ter um embasamento técnico e ser comunicado de forma clara para a sociedade, o que não vem acontecendo quando existem essas tentativas ou esses anúncios de mudança, né? Então, a Laila colocou super bem o efeito que isso tem para as políticas públicas, mas isso tem um efeito muito danoso para a confiança que a sociedade tem nas informações, e isso numa época de fake news, né, onde o espaço de debate já está turvado por tantas informações falsas e muitas vezes divulgadas propositalmente, né, para deixar o debate público mais turvo. Quando o próprio governo tem uma iniciativa como essa, sem uma justificativa técnica, isso traz algo muito ruim, né, para a esfera de debate e de acompanhamento, seja da sociedade civil, né, que é o controle social que a gente chama, né, a sociedade monitorando e contribuindo com as políticas públicas, seja no controle institucional, como os tribunais de conta, o Ministério Público e os próprios órgãos internos de controle fazem, ou como também o Legislativo faz sobre o Executivo. Então, se talvez os impactos de curto prazo ainda não sejam tão graves, né, a desconfiança no médio prazo pode ser muito danosa para o debate público e para a construção de soluções que dependem de todos nós, né? Eu acho que esse é um ponto importante da pandemia, né? Vamos pegar o exemplo de Piracicaba, o Legislativo tem um papel central, o Executivo tem um papel central, mas as empresas, as indústrias, cada cidadão individualmente tem um papel central, cada um tem um papel a desempenhar para a gente superar da forma melhor possível essa situação grave que a gente vive, e ter informação com qualidade e as quais a gente pode confiar é central nisso, e quando existem essas mudanças despropositadas, essa confiança ela é quebrada. É interessante que na fala de vocês três aparece uma questão que é de como essa perda da referência, né? Como quando eu falo o governo federal é uma referência, é evidente, né? Isso pode ter um impacto em cascata dentro de um tema que é muito, muito importante para todos nós aqui e para a sociedade de forma geral. Eu ia acrescentar uma pergunta, mas eu acho que vai ficar redundante porque vocês já responderam. Mas só queria comentar também a reação que teve, né? Como o Severiano colocou, o doutor Severiano colocou aqui, né? O Tribunal de Contas da União, ele reagiu a isso, o próprio Supremo também reagiu, né? Inclusive, depois dessa reação, acabou sendo restabelecido o antigo sistema de divulgação e também, e aí eu vou puxar um pouco aqui para a questão do legislativo em geral, o presidente da Câmara dos Deputados também teve uma reação muito incisiva, né, nesse sentido de, inclusive, até chegar a sugerir que fosse feito um sistema paralelo de divulgação, né, criando uma nova forma de divulgação. Então, para não... a pergunta seria nesse sentido, mas como vocês já incluíram tudo isso, então eu já vou passar a bola para o Fábio, que tem uma pergunta mais específica aí ao doutor Severiano Costa Andrade. Obrigado, Eric.
Exatamente. Vou, então, direcionar minha pergunta ao doutor Severiano Costa Andrade para falar um pouco a respeito do compêndio lançado pelo Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, que tratou justamente do controle externo em tempos de pandemia, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco do conteúdo deste compêndio, também perguntasse o que mudou na fiscalização do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas agora neste novo contexto de pandemia. A gente não pode esquecer que os tribunais de contas, após o ano 2000, de 2000 para cá, o próprio legislativo, a própria sociedade, ela se modernizou muito com as tecnologias. As tecnologias aproximou muito o cidadão das instituições públicas. Aí veio o processo não só de modernização do governo, né, da gestão, mas veio a modificação dessa relação. A gente passou a saber mais do que se passa nas entranhas do poder, dos governos. Aí surgiram momentos de progresso. E, lógico, os tribunais de contas não são ilhas. Os tribunais de contas também avançaram nisso. Nós tivemos um programa de modernização dos tribunais, em que nós buscamos fazer tipo uma equiparação nos níveis de organização dos tribunais de contas. E após isso tudo, nós avançamos muito na tecnologia para que nós tivéssemos e obtivéssemos as informações por parte do Poder Executivo, daqueles aos quais a gente fiscaliza, que são nossos jurisdicionados. Mas, infelizmente, o Poder Executivo ele tem dado uma resposta mais lenta a essa modernização, por conta da própria estrutura do Poder Executivo. São muitas facetas, são muitos pontos a serem avançados no Poder Executivo. Mas, mesmo assim, por conta desse avanço da sociedade e o avanço dos órgãos de controle, como dos tribunais, do Ministério Público, do próprio Judiciário, do próprio Legislativo, a gente observa que o Poder Executivo também vem alcançando esse nível de excelência, muito por conta dessa cobrança por parte da sociedade. E aí, nós, Tribunais de Contas, criamos um conselho de presidentes, porque, afinal de contas, nós somos do regime presidencialista, em que tudo passa pela presidência. E nós estamos muito preocupados com relação a manter esse nível, digamos assim, de organização por parte dos tribunais, todos estarem no mesmo nível, e esses assuntos que dizem respeito não só a um tribunal, a todos nós discutimos e, através disso, nós recentemente lançamos esse compêndio, por exemplo, na área de educação, para que a gente, com relação à questão da pandemia, acompanhássemos de uma forma mais transparente, através de planos que o Poder Executivo nos envia a nós, controle da máquina pública, para que ele nos envie as informações, para que, à medida em que ele faz um plano, nós possamos acompanhar como é que está sendo o desenvolvimento dessa política, por exemplo, na área de educação, na área de transparência, na área da gestão pública como toda, da área da saúde, né? Então, nós lançamos esse compêndio. Você pode acompanhar esse compêndio, é o momento da gente fazer essa propaganda, através do site do CNPTC, que é o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas. Nós reunimos conselheiros técnicos dos tribunais e fizemos esse trabalho para nortear os tribunais de contas para fazer a fiscalização. Por exemplo, na área da saúde, daí veio a determinação de que a Secretaria de Saúde, o Poder Executivo, fizesse exatamente uma aba própria para fazer, colocar os recursos dispensados e os recursos, não só os recursos que se gasta, mas também aquilo que se recebe, para que se preste conta a isso para a sociedade. E nós lançamos esse compêndio exatamente para dar o norte da gestão pública como um todo. Então, de uma forma bem geral, é isso que
compreende esse compêndio, esse arcabouço de normas, de orientativas aos órgãos públicos e aos tribunais de contas, para que a gente pudesse avançar. E eu quero só aproveitar e dizer da nossa preocupação com relação ao aspecto da transparência, porque o que o Renato falou e a Laila falou é muito importante, porque a transparência, ela não serve apenas para que as pessoas saibam o que está acontecendo, mas para que as pessoas tenham confiança de que alguém está cuidando dele. Afinal de contas, quando você elege alguém, é porque você confere a alguém uma procuração para lhe representar e para fazer a gestão dos seus recursos. Então, é importante que a gente possa ter essa confiança. E nós estamos trabalhando com relação à inteligência artificial para que a gente possa, com isso, mapear os portais da transparência. Por exemplo, na Paraíba, o Tribunal de Contas da Paraíba já vem fazendo isso. E aqui no Tocantins, nós também já estamos desenvolvendo um projeto junto com a Universidade Estadual, com a Unitins, para que a gente, a partir de setembro, comecemos a ter o nosso robozinho para fazer o acompanhamento dos portais da transparência. Então, o que é isso? É uma resposta às demandas da sociedade, à necessidade que a sociedade tem de confiar e de conhecer e de saber como é que está a gestão dos seus recursos. Então, é essa a nossa preocupação e é por isso que eu acho muito importante esse nosso debate. Muito obrigado, doutor Severiano, por fazer essa consideração e mostrar a importância, então, da interligação não só das instituições, né, do poder público, mas também da sociedade civil como um todo. E vou passar a palavra para o meu colega Eric, que fará uma pergunta agora para a Laila. É isso, Eric? Vou pegar o gancho do que o doutor Severiano colocou e também o Renato falou, que é a da confiança, né? A gente tem que lembrar que o Brasil é um dos fundadores e signatários da Declaração de Governo Aberto de 2011, né? Que é o Open Government Partnership. Então, o Brasil ele se coloca a fazer o governo aberto dentro daqueles conceitos, né, dos 3 pilares básicos, que é o da transparência, a participação social e o accountability, mas que a gente traduz aí como prestação de contas. E aí eu queria perguntar para a Laila, a gente está aqui discutindo um momento, né, que é a questão da mudança dos dados do governo federal em relação à pandemia do novo coronavírus. Mas eu queria que você nos passasse, dentro do trabalho do Instituto Governo Aberto, um pouco assim, o quanto que esse caso da pandemia representa aquilo que vocês já estavam vendo do governo em geral antes da pandemia, né? O quanto que isso representa em termos até o doutor Severiano colocou, do executivo ter uma certa dificuldade, até por estrutura, ou até por opção de governo mesmo, em termos de estabelecer essa transparência e que o caso agora que nós estamos discutindo aqui acaba evidenciando. Como que você analisa esse aspecto? Bom, acho que é interessante você ter citado essa parceria internacional, né? Porque acho que ela é um exemplo disso que o Renato trouxe, do quanto a gente evoluiu, né, e veio evoluindo no sentido de abrir governos, né, de usar a transparência com a participação da população, e aí controle social, a gente está falando disso, né, da população ter acesso a esses dados, poder entender melhor o problema, a dimensão da pandemia, a dimensão do problema para pensar saídas, né, essas saídas que são coletivas, né, que são do governo, mas que também são de todos os atores da nossa sociedade, né? Essa parceria internacional é um símbolo desse avanço. Mas, por outro lado, né, acho que o olhar que a gente tem feito nos últimos anos no governo federal, ele é um olhar bem preocupante para a questão da transparência e para a questão da participação, muito embora a área técnica da CGU, ela mantém todos esses programas e todos esses compromissos internacionais, né? Acho que o que a gente observa é quase um descolamento das grandes decisões do governo federal e da burocracia técnica, que mantém o compromisso, sim, com
com os pedidos de acesso à informação. Tem uma pesquisa da FGV muito interessante que mostra isso, né? Que mostra o quanto o funcionamento da política de transparência ele se mantém por conta de quem está lá no governo, né? Os burocratas oferecendo a informação, os ativistas, né, que defendem esse direito, né, do acesso à informação, como nós. Mas acho que o que você colocou, Eric, é muito interessante, porque a pandemia, ela evidenciou algo que a gente já está falando há um tempo que vem acontecendo, né, que é uma preocupação com a política de transparência, sobretudo do governo federal. E essa preocupação, ela veio, né, o ano passado, numa tentativa de mudar a lei de acesso à informação, ampliando quem pode classificar como documentos sigilosos, né? Foi uma mudança da lei de acesso à informação com reação dos órgãos de controle, do Supremo, né, das organizações de sociedade civil. Então, já foi um alerta, um sinal amarelo. Depois, né, dá para listar inúmeras outras medidas em relação aos dados e a descrença e a desconfiança nos dados públicos, partindo do próprio governo. Porque tem uma questão da desconfiança, quando é a desconfiança da sociedade sobre o que o governo publica. Mas a gente está vendo uma questão inusitada, que é o próprio governo desconfiar do seu dado publicado. E isso gera, em cascata, essa reação de desconfiança. E aí eu quero lembrar o caso do INPE, né, que são os dados de desmatamento, que aí o Renato pode falar muito melhor que eu sobre o assunto, os casos do IBGE, né, a desconfiança dos dados de desemprego do IBGE, a Fiocruz, que não pôde publicar uma pesquisa sendo feita sobre política de drogas, a MP, que eu citei, que alterou a lei de acesso à informação. Então, agora veio, e acho que agora ficou muito alarmante, né, a questão da transparência, ela entrou, né, na agenda pública, no debate público, mas ela já vinha sendo muito debatida e muito segurada por todos nós, né, que defendemos esse tema, há um tempo, né, há pelo menos 2 anos, com todos esses casos que eu estou citando. E aí, na semana passada, além da questão do Covid, né, da mudança dos dados da Covid, a gente teve uma mudança de entendimento da CGU sobre os pareceres, né, sobre os documentos que fundamentam os pareceres de veto ou não da presidência aos projetos de lei. Essa foi uma mudança também que até então não tinha acontecido, né, uma mudança de entendimento da CGU muito tempo depois, inclusive contrariando o próprio entendimento que ela tinha no início. Então, acho que, para concluir a minha fala, o que a pandemia agora está evidenciando é uma questão, um problema da transparência está sendo renegada nesse governo federal já há muito tempo, né? Já há pelo menos 2 anos. E agora ela fica latente e ela gera esse impacto que o Renato trouxe muito bem, que é a desconfiança da nossa realidade e do fato, será que a gente tem mesmo um problema? Porque se a gente não pode confiar nos dados, a gente não confia na realidade, né? No que eles nos mostram. Então, acho que é só a ponta do iceberg de um problema que está se mostrando muito mais denso, né? Perfeito. Você citou vários casos aqui muito importantes, né, que se tornaram aí, inclusive, como você colocou, né, teve reação, né, que é o caso do INPE, né, da questão do desmatamento, do IBGE, com a questão da empregabilidade e também da Fiocruz, né, da pesquisa da Fiocruz, que acaba nos dando, eu acho que acaba ressaltando ainda mais a importância do papel tanto do Instituto em Governo Aberto, quanto da transparência internacional e também dos órgãos de controle. Eu acho que isso evidencia também que há uma estrutura que tenta ser uma contramaré aí nesse panorama que você está colocando. Agora eu passo para o Fábio, que ele vai direcionar uma outra pergunta ao Renato Morgado. Isso mesmo. A Laila falou então desse efeito em cascata, que muitas vezes a desconfiança vai gerando, né, dessa informação que o governo não confia na sua própria informação muitas vezes. Eu gostaria então de perguntar para o Renato, enquanto representante do Programa de Integridade Socioambiental da Transparência Internacional Brasil, né, como vocês enxergam a posição do Brasil? É possível fazer um ranking internacional? Em que pé encontra-se o Brasil em comparação com outros países nesse quesito de transparência, Renato?
Bom, especificamente sobre transparência, o Brasil ele tem tido até bons posicionamentos, né, nos rankings internacionais, muito por essa construção que foi feita a muitas mãos, né, desde a redemocratização. Então, o Brasil tem uma lei de acesso à informação bastante forte, né, e que nas avaliações comparativas internacionais se posiciona bem. Existe um outro ranking que é sobre transparência e controle social do orçamento público, que por muitos anos também o Brasil figurou entre os 10 primeiros colocados. Rankings que analisam grau de abertura de dados, que o Brasil também fica sempre entre os primeiros colocados desses rankings, né? Então, eu acho que é algo que a gente tem muito a se orgulhar e às vezes, para o senso comum, é até contraditório, né? Com tantos problemas que a gente enxerga, inclusive em corrupção, como assim o Brasil ele é bom em transparência, né? Mas é justamente por isso, né? Com o avanço da transparência e o aprimoramento institucional, a gente teve mais capacidade de detectar problemas de corrupção e de enfrentá-los, né? Então, até aqui o Brasil tem feito a sua lição de casa, com muitos avanços ainda necessários. Isso não quer dizer que todos os estados e todos os municípios do Brasil têm um desempenho ótimo. Isso ainda precisa avançar muito, mas comparativamente o Brasil, inclusive, é exemplo internacional. O Portal da Transparência Federal, por muitos anos, foi uma referência internacional de boa prática de transparência pública. O problema é que isso não é uma conquista consolidada, né? Como a gente está conversando até aqui. Muitas ameaças, seja na mudança do marco legal sobre transparência, seja nas práticas, né? As práticas de governos em relação à disponibilização de dados públicos. E aí, mais uma vez, né? A reação da sociedade, dos órgãos de controle, dos parlamentos é muito importante para que, especialmente os executivos, mas não somente, né? Todos os poderes estão sujeitos aí à lei de acesso à informação, mas no caso aqui a gente está falando especialmente dos executivos, cumpram essa lei e que esses retrocessos eles não aconteçam, né? Essa parceria internacional para governo aberto, né, que inspirou o programa Parlamento Aberto de Piracicaba, o Brasil é um país fundador, né, dessa parceria, o que mostra o protagonismo internacional que o Brasil teve nessas agendas. Então, talvez muito mais do que como nós estamos agora internacionalmente, né? Os rankings ainda não captaram, mas a discussão é como ficaremos, né, daqui para frente com esse desafio de que os retrocessos eles não aconteçam, né? E aí acho que uma boa notícia dentro do que a gente está falando é que eu acho que a transparência pública virou um valor da sociedade, né? A gente costuma brincar no Brasil, infelizmente, é uma brincadeira que ela é séria, né? Que tem leis que pegam e leis que não pegam, né? Mas se tem uma lei que a sociedade se apropriou, é a lei de transparência, a lei de acesso à informação. Então, essa é uma ótima notícia, né? Sempre que um ente público tenta dar um passo atrás, vai ter muita gente olhando e apontando aquele recuo. Isso não quer dizer que os avanços estão garantidos, né? Mas mostra que a gente tem uma sociedade atuante e os órgãos de controle que cumprem um papel fundamental também, né? Como é o caso dos tribunais de conta, para, no caso também de desvio, os controles institucionais eles atuarem, né? De forma preventiva ou reativa quando tem algum retrocesso. Muito obrigado, Renato. Então, é muito interessante você dizer isso, né? Que nós temos uma grande importância internacional. O Brasil vem estando muito bem ranqueado, mas, no entanto, a gente não pode tomar esses avanços como garantidos, né? Sempre a importância, então, da sociedade civil, dos órgãos de controle sempre atentos, sempre mantendo, então, esse nível de transparência. E é justamente para falar, então, da transparência pública, né? É interessante nós também falarmos com gestores públicos, né? Dos que estão na ponta da lança no dia a dia promovendo isso. E eu gostaria que o Eric fizesse, então, uma pergunta, ele vai fazer endereçada ao nosso presidente Gilmar Rota, a respeito justamente desses avanços que a Câmara de Piracicaba, aos poucos, vem consolidando. Perfeito, Fábio. Eu quero pegar um gancho na fala do Renato, quando ele diz assim que não são conquistas estabelecidas, são conquistas que são tem que ser defendida continuamente para que elas aconteçam. E aí eu vou retroceder um pouquinho no mês de abril, que nós comemoramos 1 ano do programa Parlamento Aberto aqui, da aprovação da resolução número 4, aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba, e na matéria que nós fizemos,
a gente sempre dizia que não existe um objetivo, o próprio caminhar é o nosso objetivo, e aqui eu quero aproveitar essa ideia, né, de que a gente precisa constantemente fazer essa defesa, para perguntar para o presidente Gilmar Rota, que tem aqui, enquanto gestor público, sido muito receptivo à ideia da transparência, a essa causa, vamos até colocar como isso. Nós aqui da Câmara, aí eu vou falar como servidor da casa, temos uma liberdade de poder inventar, de poder buscar, de poder fazer coisas novas, então isso é muito importante para o servidor também. E aí eu queria que o presidente comentasse um pouquinho dos desafios que foram aí mais preponderantes para fazer isso acontecer e também como que foi trazer essa pauta da transparência dentro do ambiente da Câmara, sobretudo aí no diálogo com seus pares, com os vereadores, né? O Eric, obrigado pela pergunta. Quero aqui cumprimentar o doutor Severiano. Eu não o conhecia, tá uma honra conhecê-lo através de por essa live, por esse momento que nós estamos vivendo aqui. É um prazer conhecê-lo, doutor Severiano. Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de falar um pouco nessa mudança de comportamento que o governo federal fez para o objetivo dos dados do Covid. É preocupante, concordo com o doutor Severiano falou, que os municípios, os estados estão fazendo uma contagem separada. Porém, o governo federal faz uma outra. E que a Laila fala, quando se trata de SUS, Sistema Único de Saúde, quando se trata de saúde pública, nós temos que ter os dados corretos. Não podemos o governo federal ter dúvidas no que ele está produzindo, ou qualquer outro gestor, tanto estadual ou municipal. Porque a saúde, especificamente na saúde, logicamente outras áreas, mas a saúde, que é o tema mais de evidência aqui nessa conversa, ela se faz através de dados. Ela se faz através de dados corretos. Se você não tiver um dado correto hoje, desse avanço dessa epidemia do Covid, certo? Dessa pandemia do Covid, ou como nós vamos enfrentar uma outra pandemia o ano que vem, ou sei lá, daqui a quantos anos. Nós não temos mensurado um dado correto, certo? Para que nós podemos combater novamente se chegarmos a termos novas pandemias aqui para frente. Então, nós não podemos, o gestor não pode trabalhar com dados que não sejam o real. Ele tem que ter os dados reais, para ele poder se prevenir, para poder ter estudo, até para, principalmente dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, para poder fazer saúde pública. É através de dados corretos, é através de informações corretas. E para isso vem, sim, a questão da transparência pública. Como nós vamos fazer uma transparência pública se nós não colocarmos os dados corretos para isso? Então, nós temos que ter os dados corretos e fazer a transparência pública. Mostrar, sim, do que é feito, como é feito, para o que vai, o que foi feito. Os desafios para que nós implantássemos aqui na Câmara, o ano passado, a questão da transparência pública, ele foi difícil, logicamente, vocês participaram desse projeto, mas foi também, vamos dizer assim, foi um desafio forte, cobrado pelo Renato Morgado para fazer essa questão, cobrado pelos diretores da casa, Valéria, pelos servidores, tá? Você é um deles, Eric, para que nós possamos levar isso na prática. Então, nós temos que mudar o quê? Nós tivemos aqui na Câmara de mudar o conceito. Conceito de pessoas, conceito de servidores, tivemos que mudar a forma de fazer, chegar para o servidor, a partir de hoje você vai mudar essa forma de fazer, você não vai fazer esse relatório desse formato, vai ser diferente. Tivemos que criar o nosso portal de transparência, envolver muitas pessoas para isso, tá? E desafios que não foram pequenos, não. Foram desafios que nós tivemos que enfrentar barreiras. Vocês sabem muito bem, tivemos que enfrentar muitas barreiras aqui dentro. E aos poucos, um dia após o outro, um passo de cada vez, como mostrando que a sociedade quer mudança, como mostrando que a sociedade não quer mais o mesmo que vem ocorrendo há tantos anos atrás. A sociedade quer mudanças, mudanças para melhor, quer saber o que está sendo feito, como fazer, para onde que vai, está certo ou está errado. E é um direito fundamental, isso é democracia. É o trazer a participação popular para dentro da casa. É essa o formato, é fazer com que eles venham participar da casa. Então foi um desafio de mudar os conceitos primeiro dos servidores, a forma de fazer.
A hora que nós fechamos isso daí, nós tínhamos que mudar também os conceitos dos nossos colegas vereadores. Mostrar para ele que mudou, que a partir daquele momento nós íamos ter mais transparência, nós íamos ser cobrados, sim, pelos órgãos controladores, pelos órgãos sociais de controle, nós íamos ser cobrados, sim, e que também eles também deveriam colocar à disposição os dados deles. Certo? Foi um tempo de muita conversa, muita avaliação, momentos que chegou até, vamos dizer assim, a dar aquele baque, a desanimar, mas não, vamos em frente, é uma meta, nós vamos colocar dentro da transparência, dentro do programa Parlamento Aberto. E aí que envolve toda a estrutura, a criação de um projeto, de um programa Parlamento Aberto e dentro dele colocar a transparência pública. O doutor Severiano falou muito bem aí, que hoje o tribunal cobra que os gestores, principalmente o executivo, coloquem em disponibilização do site do executivo aonde está sendo utilizado o dinheiro no combate ao Covid. Aqui em Piracicaba, doutor Severiano, a Câmara de Vereadores, ela não tem essa função de combate direto, mas eu vou pedir para a equipe de informática da casa que criasse um link dentro da transparência nossa, aonde nós utilizamos o dinheiro, gastamos, investimos com a questão do Covid. Nós compramos álcool gel para os servidores, compramos máscara para os servidores, então nós tivemos algumas ações que voltou ao Covid. Então nós criamos ali um link dentro do portal da Câmara de Transparência, falando o que nós utilizamos. Tá? Então isso mostra a fazer uma transparência pública correta, dentro de todo um programa. Então foi duas fases. Primeira implantação, como nós vamos levar essa transparência? Levamos através do programa Parlamento Aberto, que é onde nós imaginamos assim, bem, vamos dizer, rudimentar. O que é o Parlamento Aberto? É abrir as portas para a população. Então você abre as portas para a população, não só para ela vir até a casa, conhecer o prédio, vir conversar com o seu vereador, vir participar de uma audiência pública, certo? Não só para isso, mas que ela participe, que ela veja o que está sendo feito aqui dentro, que ela veja onde está sendo gasto o dinheiro público, de que forma está sendo gasto, o que está sendo feito, se está tendo resultado. Então isso é tudo um projeto macro que tem dentro desse projeto várias ações sendo feitas. Conseguimos avançar junto com os servidores, conseguimos sim aprovar projetos de lei instituindo de fato a transparência em Piracicaba dentro do Parlamento Aberto. Foi criado através de uma resolução, aprovado pelos vereadores. Então, o próximo gestor que vier comandar a casa, ele tem uma obrigação por lei a continuar com o programa Parlamento Aberto e, inclusive, com o portal de transparência dessa casa, do jeito que ele foi construído, do jeito que ele foi montado. Certo? E os vereadores hoje, com toda certeza aqui na casa, eles estão, sim, eles estão prontos, eles estão atendendo essa demanda, eles estão, sim, colaborando com tudo isso. Todos os vereadores e, principalmente, todos os servidores. Todos os servidores estão, sim, apoiando, se dedicando e mostrando o que tem que ser de transparente. Então, isso que eu falo, não é simplesmente criar um portal, não é simplesmente colocar informações. As informações têm que ser verdadeiras, as informações têm que ser quase a tempo real, tem que disponibilizar. E com isso temos também a questão da ouvidoria nossa, onde qualquer dúvida que se haja dentro desse portal de transparência, o cidadão poderá entrar em contato conosco e tirar a sua dúvida através do nosso departamento de documentação e história. Ele está apto a instruir esse cidadão, a mostrar tudo para ele do que foram feitos. Então, eu vejo hoje, após vencido esse desafio, uma grande conquista nossa aqui em Piracicaba, uma grande conquista, assim, da Câmara de Vereadores de Piracicaba, dos servidores e dos vereadores, e também não podemos deixar que tudo isso foi provocado pela mudança de conceito que a própria órgãos controladores e sociedade civil fizeram lá atrás, certo? Onde eles vinham cobrando constantemente. E graças a Deus nós conseguimos implantar aqui em Piracicaba o ano passado, metade do ano passado para cá, conseguimos implantar isso. Está indo muito bem, graças a Deus. Eu vou aproveitar, vou pedir licença para o Fábio, ele vai se assustar que eu vou mudar um pouquinho o roteiro,
porque eu acho interessante essa fala do presidente, para a gente ter uma dimensão de como a transparência faz a gente pensar de uma maneira macro e de uma maneira muito ampla. O programa Parlamento Aberto, ele estimulou outras iniciativas, e aqui a casa tem o Câmara Inclusiva, que eu gostaria que o Gilmar, presidente, falasse um pouquinho, porque ela traz a transparência em um nível de, eu diria assim, de humanidade, que vai muito além de números, que vai muito além simplesmente apenas de planilhas, né, e de softwares, porque ela trouxe, né, a pessoa com deficiência para dentro da casa, para ver o acesso. Eu queria que o presidente falasse um pouquinho dessa experiência do Câmara Inclusiva. Veja bem, quando nós criamos o Parlamento Aberto na casa, como eu voltei a falar, o que é Parlamento Aberto? É que a pessoa venha para casa, que a pessoa participe para casa, ela tem acesso a tudo aqui, a transparência, tirar suas dúvidas. E junto com isso, nós chegamos à conclusão, se eu estou abrindo as portas da Câmara, eu tenho que incluir sim todas as pessoas, eu não posso excluir ninguém. Todo mundo vem para cá. E daí sim surgiu a ideia do Câmara Inclusiva. O que é a Câmara Inclusiva? Nós trouxemos para casa todas as pessoas, cidadão piracicabano, qualquer pessoa que tem algum tipo de deficiência. Agora, para isso, para nós fazermos isso, nós tínhamos que saber o que seria feito, como seria feito. Nós não tínhamos essa experiência. Montamos um grupo de servidores, esse grupo de servidores começou a estudar o que fazer. E chegamos a uma conclusão. Chamamos todas as entidades de Piracicaba que trabalham com pessoas com algum tipo de deficiência, fizemos uma reunião com essas entidades e levamos essa proposta para eles, esse desafio para eles. Falamos, a Câmara quer tornar-se inclusiva, quer que vocês, que essas pessoas que tenham algum tipo de deficiência, passem a participar do dia a dia da casa. Com isso nós fizemos uma reunião. E a partir dali, esse grupo, essas entidades, passou a assumir esse papel. E o que aconteceu? Eles vieram para a Câmara, começaram a visitar todos os departamentos da casa, começaram a visitar todos os setores da casa e ver cada um dentro da sua especialidade, verificou, precisamos disso, daquilo, e começaram a fazer um relatório. Recebemos o relatório de todas essas entidades. E com esse relatório na mão, nós começamos a fazer mudanças na casa. Fizemos reformas, fizemos ampliação, adaptamos banheiros, adaptamos acesso da casa, colocamos elevadores para cadeirante, fizemos várias ações aqui dentro da casa. E com isso só tivemos resultados positivos. Nós tivemos muitos resultados positivos. O índice de transparência hoje da Câmara, avaliado pelo Observatório, nós estamos em 94%. O último relatório do Observatório colocou o índice nosso em 94% em atendimento às solicitações de Câmara Inclusiva, de transparência. De Câmara Inclusiva, todas as entidades estão insatisfeitas com o trabalho que nós estamos fazendo aqui em casa, aqui na Câmara. Inclusive, com intérprete de Libras, com acesso às pessoas, abrindo espaço. Terminamos agora uma reforma no Salão Nobre, acesso total a cadeirante às pessoas com deficiência. Todos terão acesso lá. Nós conseguimos também, Eric, elevar o número de pessoas que visitam a Câmara. Até 2018, o número de pessoas que participavam em audiência pública era praticamente zero. Vinha mais assessores e vereadores, executivo, mas a população não vinha, certo? Não vinha para casa, certo? Então nós conseguimos aumentar essa quantidade, ao ponto que o ano passado recebemos aqui na Câmara mais de 47 mil pessoas. Foram mais de 47 mil pessoas que passaram por essa Casa de Leis, trabalhando aqui, acompanhando as audiências públicas nossas. Isso é muito importante, tá? O plano diretor que nós discutimos o ano passado, nós tivemos que fazer 5 audiências públicas para discutir o plano diretor. E essas audiências públicas tivemos que sair do plenário e utilizarmos o Salão Nobre. Mais de 200 pessoas participaram de cada audiência pública, inclusive pessoas com deficiência, que entraram, participaram, debateram, deram sua opinião, entendeu? Então foi uma coisa impressionante do que aconteceu, da mudança que teve. Isso é dentro do Parlamento Aberto, da proposta de transparência pública, da proposta da Câmara Inclusiva, fazendo tudo isso que a população venha à casa, participe do dia a dia nosso,
Tá? Isso é uma ação que foi muito importante dessa Casa de Leis aqui, fez com que nós consigamos mudar o conceito da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Bacana, é legal ouvir tudo isso, primeiro porque a gente começa a ter uma memória assim, e lembra de fato de como tudo isso foi construído e o quanto prazeroso é você ter esse trabalho, né? Agora, continuando aqui também no nossos convidados, eu queria falar com o doutor Severiano, porque a gente tem feito no nosso Instagram do Parlamento Aberto, inclusive aproveito e convido aqui o pessoal que queira nos seguir lá no Instagram, Parlamento_Aberto. Todo dia fazemos lives, inclusive hoje vai ter às 5 horas da tarde, depois aqui eu vou participar de mais uma lá, sobre diversos assuntos. E trouxemos, entre elas, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Heloísa Helena, e foi uma conversa muito proveitosa. Ela falou da contas públicas são da nossa conta, todo o trabalho do Tribunal de Contas para popularizar esse tema, que é muito interessante. Inclusive, a Câmara de Vereadores de Piracicaba também é signatária dessa campanha, divulga as lives que acontecem todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde. E a Heloísa Helena falou uma frase que eu achei muito importante, que ela disse o seguinte, que a pandemia é um teste de maturidade para os gestores públicos, já que, por conta da pandemia, alguns artigos de leis, como a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, eles foram suspensos por conta desse momento. Aí eu gostaria de saber, da sua opinião, doutor Severiano, como que o senhor tem visto o abrandamento dessas leis, né? Que ao mesmo tempo que facilita, né, a compra pública nesse momento que precisa de celeridade, precisa de velocidade, também cria situações, né? A gente já tem, pelo menos na minha última conta, 7 ou 8 estados com problema, inclusive no Rio de Janeiro. As questões de compras da pandemia gerou um processo de impeachment do governador lá. Eu queria que você comentasse essa conta de abertura, né, para você facilitar a compra pública, que é algo importante por conta da pandemia, mas ao mesmo tempo você tem essa possibilidade aí de você criar uma situação ainda mais favorável nos atos de corrupção. A gente observa isso com muita preocupação. Num primeiro momento, nós, Tribunais de Contas, ficamos assim meio que preocupados no aspecto de como vamos fazer esse controle. Porque existe uma situação que nos preocupa. Nós não podemos... É uma tendência nossa, querer substituir o gestor. A responsabilidade é dele. Ele que foi eleito para aquilo. Não nos cabe fazer a gestão. Para isso ele existe, para isso ele está lá. Nós não podemos substituir. É aquele tal da apagar das canetas, a infantilização da administração pública. Tudo isso nos preocupa. E, em cima disso, nós temos que entender que estas normas que vieram a facilitar, que vieram a trazer essa flexibilização, ela veio para dar celeridade ao gestor, para que ele possa correr e socorrer a sociedade no momento em que ela mais precisa, um momento de crise, uma crise que todo mundo sabe que é um inimigo, mas não sabe como é que esse inimigo se comporta na realidade. Nós sabemos que ele pode trazer ao óbito, mas nós não sabemos quais as consequências reais, porque é uma coisa muito recente, uma coisa muito... Nem os cientistas sabem ao certo como é que faz. Estamos discutindo agora outras questões que ele pode trazer malefícios àqueles que são assintomáticos, pode trazer malefícios aos pulmões, quer dizer, é uma série de situações. Então, essa normativa, ela surgiu e o parlamento, isso aí eu quero parabenizar, uma sensibilidade do parlamento para que houvesse por parte do gestor uma maior, digamos assim, uma maior celeridade com relação a atender a sociedade. Mas nós não podemos também deixar de nos preocuparmos, por isso, com relação à questão da transparência, com relação à boa aplicação dos recursos públicos, e para isso existe a transparência, para dar essa garantia, para que nós pudéssemos, não só como órgão, nós, Tribunais de Contas, mas que a própria sociedade acompanhe a aplicação desse recurso público.
E aí o que veio ao tribunal? O Tribunal de Contas veio, sentou-se, os presidentes dos tribunais, e fizemos esse compêndio que o Álvares e o Fábio acabou de nos falar, para que a gente norteasse ao gestor público de que forma ele deve agir perante a essa flexibilização legislativa. Ele não pode fugir da sua obrigação de prestar contas, né? De prestar contas da aplicação desses recursos públicos. E aí o Tribunal de Contas começou a estabelecer normas e orientações aos gestores públicos de que forma ele age, de que forma ele deve agir. E agora estamos fazendo o acompanhamento dessa aplicação, dessas orientações que os tribunais de contas lançaram. Por exemplo, a necessidade de fazer uma aba própria para atender somente a aplicação dos recursos do Covid. E isso nós estamos observando. No momento em que nós colocamos nossos auditores, os nossos técnicos, para, através da tecnologia, fazer o acompanhamento desses portais da transparência, com essa aba própria, nós estabelecemos uma normativa com relação a um recurso específico dentro do orçamento, porque são números, né? Quando você fala de recursos públicos, você se refere a um número dentro do orçamento. Então, nós estabelecemos um número próprio, uma fonte, chama uma fonte própria, para que a gente pudesse, com isso, a contabilidade, fazer o acompanhamento desses recursos. Então, os tribunais de contas sentaram-se e estabeleceram uma norma única a nível de Brasil, para que a gente tenha essa harmonia, essa harmonização dos conceitos e da aplicação dos recursos. E aí você cita os 7 casos no Brasil, Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sempre quando fala de corrupção, a gente se lembra do Rio de Janeiro. E a gente observa que não só no Rio de Janeiro, em outros estados, lá no Pará, no Amazonas, você viu a situação no Nordeste com relação ao consórcio do Nordeste, que houve uma crise com relação aos respiradores. A situação em Santa Catarina, que eu pude acompanhar mais de perto, porque conversei com um colega lá, presidente do Tribunal de Contas, e ele me passava. Então, e o próprio Rio de Janeiro. O nosso Tribunal de Contas, lá de Santa Catarina, só para você ter um exemplo, foi no Google e tirou uma fotografia da empresa, da fachada da empresa que foi contratada para fornecer os respiradores lá em Santa Catarina. Então, na realidade, a gente tem um avanço muito forte por parte do controle externo. Agora, nós não podemos esquecer aquilo que foi colocado muito claramente pelo Renato, pela Laila, por vocês, pelo próprio presidente Gilmar, por você, Eric e Álvares, com relação a não retroceder. Há uma preocupação muito grande. Nós não podemos esquecer que em 2022 o Brasil vai presidir a Intosai, em que o Brasil vai estar durante 2 anos, quase 3 anos, sendo presidente da Intosai. O presidente do TCU será o presidente da Intosai. E isso é muito importante. Isso demonstra que o Brasil tem uma responsabilidade muito grande perante a sociedade internacional, as instituições internacionais. E hoje se leva muito em consideração esse nível de transparência, esse nível de boa aplicação dos recursos públicos. E nós, controle, e nós, sociedade organizada, e nós, parlamento, temos a obrigação de estarmos juntos nesse trabalho. Nós não podemos deixar de estar discutindo, e aí eu parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí com o parlamento aberto, porque isso demonstra claramente a preocupação do parlamento no sentido de estar junto da sociedade e fazer com que a sociedade participe efetivamente do processo de transparência. Porque também, Laila, também, Renato, nós não podemos esquecer, e Gilmar, nós não podemos esquecer que muitas vezes nós temos nossos portais, bem ou mal, mas estão funcionando, e a sociedade está acompanhando isso, e a sociedade está se utilizando desses mecanismos que é oferecido a ela
É importante que a gente também faça um trabalho como vocês estão fazendo aí em Piracicaba, porque na hora que você me fala que 47 mil pessoas, foi o número que você me deu? 47 mil pessoas visitaram a Câmara de Vereadores, é importante que a sociedade valorize isso. É importante que a sociedade acompanhe esse esforço, que afinal de contas, é recurso da sociedade, é recurso do cidadão, porque nós não podemos esquecer que nós também somos empregados do cidadão. Se nós recebemos e recebemos bem, nós temos que fazer valer essa aplicação dos recursos públicos e o cidadão tem que vir ao tribunal, tem que ir ao parlamento. E aqui no Tribunal de Contas, ainda na minha primeira gestão, em 2009, nós criamos o TCE de Portas Abertas, em que a imprensa vem ao tribunal, as escolas vêm ao tribunal. Nós criamos um trabalho também aqui no Tribunal de Contas, que foi idealizado por nós, por nossa equipe, que é o TCE de Portas Abertas, não só o TCE de Portas Abertas, conhecendo o TCE, em que eu vou às universidades. Eu particularmente, como conselheiro e como presidente do tribunal, vou às universidades, promovo esses encontros com as universidades exatamente para isso. Porque a sociedade tem que nos reconhecer como partícipes desse processo de modernização da máquina pública e que nós precisamos estar fortalecidos para que não haja um retrocesso. Porque é necessário que a sociedade nos conheça e saiba que nós estamos aqui e que a sociedade nos cobre o nosso trabalho. Eu não fico chateado quando há uma crítica ao trabalho do Tribunal de Contas. Eu acho que a gente tem que observar essas críticas e verificar se elas são condizentes com a realidade. E se ela é condizente com a realidade, nós procurarmos avançar nesse processo. Então, eu ressalto que nós temos um papel preponderante nesse processo de não deixar retroceder. E eu fico muito feliz em participar de uma live como essa, exatamente por isso, porque é um momento de reflexão e é um momento de nós nos conhecermos e conhecermos a nossa experiência. E eu tenho, para terminar a minha fala, nesse momento agora, nessa pergunta, eu tenho sempre uma frase que eu gosto de utilizar, que há uma luz ao final do túnel, no mito da caverna de Platão. Qual é a luz? É a união de esforços. Nós temos que estar unidos, nós, sociedade, nós, órgão de controle, nós, parlamento. E vocês, parlamento, é que são os verdadeiros representantes da sociedade, porque vocês foram eleitos para fazer o controle e está promovendo a boa aplicação dos recursos públicos. Muito obrigado. Perfeito. Eu acho que aqui a gente está também criando uma rede, né? Uma rede nacional de pessoas que vão se conhecendo, vão estabelecer. Eu já conheci o Renato daqui de Piracicaba, mas tive a oportunidade de conhecer a Laila, né? Conhecendo agora aqui o Dr. Severiano, a Heloísa Helena, também conselheira. Eu acho que a gente vai criando justamente essa rede. E aqui eu queria só pontuar que nós tivemos aqui participação do pessoal acompanhando lá no nosso Facebook. A Rosângela Pereira, ela coloca que a classe artística acompanhou a aprovação da Lei Aldir Blanc, né, que vai destinar recursos para ajudar os artistas nesse momento em que você não pode ter aglomeração, né? E ela está falando da preocupação. Eu acho que tudo isso que o doutor Severiano colocou, de estabelecer uma aba específica para saber de onde vem, para onde vai, dos recursos destinados ao combate do novo coronavírus, é um pouco essa resposta, é um pouco essa instrumentalização de como a gente vai fiscalizar esses recursos para que eles sejam aplicados para aquele fim que ele foi destinado, né? Então, eu acho que a resposta essa brilhante explicação, né, que o doutor Severiano está colocando, eu acho que responde bem. E agora eu passo a bola aí pro Fábio Alvarez, novamente, para ele tem duas perguntas aí pro Renato e para a Laila. Obrigado, Eric. Exatamente as palavras do doutor Severiano aí, inspiradoras, né? Mostrando a importância, então, desse papel educacional, desse convencimento da sociedade, né? De conhecer a máquina pública, a administração pública de uma forma geral.
E no começo dessa live nós falamos a respeito desse desencontro, digamos assim, nos dados federais a respeito da Covid-19, e mais de 100 instituições, elas publicaram uma carta aberta, né? Inclusive uma carta assinada pelo Instituto de Governo Aberto e também pela Transparência Internacional. Então, eu gostaria que vocês então falassem um pouco dessa ação e aproveitando também a fala do conselheiro, do presidente Severiano, para falar a respeito, então, de como conscientizar as pessoas, como utilizar esse momento aqui de pandemia, né, esse momento de crise sanitária, para então conscientizar as pessoas para o papel, para a importância da transparência. Renato e Lara, acho que podemos começar pela Lara, vamos lá, depois o Renato fala. Tá bom. Bom, acho que a questão da conscientização, eu vou começar pela última, que ela me toca bastante. Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, dentro da Controladoria Geral do município, né, no órgão de controle interno também, e a gente tinha esse desafio. Como que a gente faz, o desafio que o doutor Severiano coloca, que é como que a gente faz para que a população se aproprie desses dados, né, use e consuma de modo cidadão, né? Porque normalmente as áreas mais acessadas de portais da transparência são salários e não numa perspectiva de conhecer o gasto público, mas de saber quanto que o outro ganha. Então, como que a gente faz para transformar isso em melhoria de política pública? Porque eu queria pontuar uma coisa que, na medida em que o presidente Gilmar foi falando, eu fiquei pensando muito, né, que eu acho que é a primeira frase que a gente tem que falar, que a gente está falando de transparência, de governo aberto, de controle social da sociedade, não só por um fim em si mesmo, mas porque a gente sabe que dessa forma, né, desse jeito de se fazer política pública, né, a gente consegue melhorar a vida das pessoas, a gente consegue desenhar políticas, leis mais adequadas à realidade, né, com um diálogo. E aí, essa experiência do parlamento, né, de incluir, de trazer a população para o centro do debate, para ouvir, construir com ela é brilhante, é o que a gente acredita. Quando você constrói a política pública com quem é beneficiário dela, além de você, né, fortalecer a democracia, fortalecer as instituições, a representação, a política pública vai ser melhor, porque você não vai desenhar, né, no seu gabinete e depois vai implementar e ver que ela não funciona, né? Você vai construir com quem vai ser beneficiário dela. Então, acho que isso é o ponto importante. E quando eu estava na controladoria, voltando lá, o nosso desafio era pensar como a gente democratiza esses instrumentos, né? E como desperta a consciência do controle, da importância. E aí a gente desenvolveu um programa que até hoje, né, mais de 4 anos está lá na Prefeitura de São Paulo, que é o Agentes de Governo Aberto, que são formações, né, que são oficinas nesses temas para poder pegar esses dados e traduzir, porque eu acho que tem um esforço, né? Eu sou gestora pública de formação e nós aqui estamos dentro do poder público, a gente fala em linguagem, em sigla, né, num tecniquez que muitas vezes afasta a população do que a gente está falando, né? Então, acho que pensar essas formas de democratizar, pensar essas formas de aproximar e desmistificar a política, né? A política não é esse bicho de 7 cabeças. O que nós construímos no dia a dia é política e é importante e a gente precisa participar dela, porque quando eu me ausento, alguém ocupa o espaço e alguém participa e decide por mim. No Instituto a gente fala muito de que o governo, muitos governos, muitos parlamentos sempre estiveram abertos para determinados grupos. O que a gente quer com essas iniciativas é ampliar para que mais vozes e mais grupos possam ser ouvidos e possam ser incluídos, né? E acho que a perspectiva da Câmara Inclusiva é totalmente conectada à ideia de governo aberto. Então, acho que essas iniciativas, hoje a gente está desenvolvendo um projeto em Votorantim, que chama Agentes da Cidadania, que é com jovens, para envolvê-los nas questões da cidade, conhecer a Câmara, dos vereadores de lá, né? Pensar essa formação para a cidadania, eu acho que é fundamental, é um projeto que a gente está nos dando um respiro nesse momento e acho que iniciativas nesse sentido, elas são fundamentais. Então, acho que essa linha de
de conscientização, de formação, de desmistificar a máquina pública, ela é fundamental para esse momento. E, além disso, né, nós, enquanto organizações de sociedade civil, eu, pelo Instituto, Renato, pela transparência, né, nós também temos o papel de falar, denunciar, cobrar, pressionar. E aí a carta, ela veio desse esforço, dessa união, como o presidente Severiano trouxe, né, a união das organizações, dos órgãos, para mostrar que o tema da transparência ele é um tema de um direito, né, fundamental, mas também é um tema de saúde pública. Sem transparência, a gente não tem política de saúde pública. Então, precisamos nos unir e vamos nos unir com quem tiver, né, a fim de defender esse direito com a gente. Então, foram mais de 100 organizações, uma vitória, né, que eu acho que mostra essa necessidade também de coesão dentro das organizações da sociedade civil. Certo, Renato, eu gostaria de ouvir agora, então, suas considerações a respeito, então, desta carta e de como, então, trazer a população para conhecer a administração pública e para participar da transparência de uma forma geral. Legal, Fábio. Bom, concordo plenamente com os pontos que a Laila trouxe. Eu adicionaria só mais um elemento nisso, né? E não sendo repetitivo, porque faço as palavras dela as minhas também. Mas eu acho que é o único caminho, especialmente nessa esquina da história que a gente vive, né, com um questionamento tão forte à democracia e às instituições, o caminho para a gente religar o cidadão à democracia, às instituições, a confiança que é necessária dos cidadãos nos seus representantes é por meio dessa abertura, né? Então, as instituições elas têm que estar cada vez mais abertas, conectadas, em diálogo, transparentes, para que elas possam reconquistar a confiança que nós estamos perdendo, né, na democracia e nas instituições públicas, seja o executivo, o judiciário, o legislativo. Podemos discutir, né, por que surge essa desconfiança, os motivos mais ou menos justos, né, dessa desconfiança, mas ela é um dado, né, assim, as pessoas elas estão cada vez mais descrentes e acho que esse é o caminho mais adequado, né, reconectar o cidadão com a política e com as instituições por meio dessa abertura, né? Então, o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins não é só um prédio, né? O Dr. Severiano vai e conversa com os jovens, com os universitários, né? A Câmara de Vereadores não é só um plenário que se reúne 2 vezes por semana, tem uma série de atividades que o cidadão pode se conectar. A Escola do Legislativo, que é uma experiência super bacana, a Câmara Inclusiva, que é a inclusão de fato, né? Quando a gente fala abertura, é abertura para todos, né? E aí, de acordo com as demandas e especificidades de uma sociedade como a nossa, que é diversa, que é plural. Então, acho que nós que acreditamos, né? Todos nós que somos milhões de brasileiros, né? E que acreditamos na democracia, no aprimoramento das instituições, a gente tem que apostar no caminho da abertura. E as instituições elas têm que se sentir provocadas, né? E se abrirem, e se transformarem para que, como o doutor Severiano colocou, né? Hoje todo mundo, por meio da internet, de um aplicativo, a gente tem condições de dialogar com as instituições que a gente não tinha antes. Então, as instituições elas não podem funcionar como há 20 anos atrás, elas também têm que ter essa abertura interna, né? Como foi feito e super bem apresentado pelo Gilmar, né? E aí, talvez, imagino que a gente também já está com o nosso tempo caminhando para o final, só para trazer mais alguns pontos sobre transparência, conectando com essa questão da carta, né? Dá para a gente dividir, a grosso modo, 2 blocos de transparência nesse momento que a gente vive hoje, né? Um é a transparência das informações sobre saúde, né? Sobre como estão os leitos de hospital, a testagem, o número, infelizmente, crescente de pessoas mortas, mas esse bloco relacionado às informações de saúde, que é super importante que continue. E aí uma referência para quem quiser conhecer um pouco mais, tem uma organização chamada Open Knowledge Brasil, tem feito um ranking sobre como estados e capitais têm ou não divulgado essas informações. E um outro bloco, né, de transparência, que o doutor Severiano também trouxe, é o de gastos públicos, né? Então, se por um lado é esperado que exista uma certa agilidade a mais nas compras públicas, isso significa que determinados procedimentos que são utilizados no momento de normalidade não vão ser usados agora. Isso tem que estar em equilíbrio com o bom uso do recurso, a forma íntegra e transparente de uso desses recursos, né?
E aí nós fizemos, quem quiser conhecer, a Transparência Nacional lançou algumas semanas atrás um ranking de transparência também de estados e capitais relacionados ao uso de recurso público, então a transparência de contratos, de processo de contratação e de gastos públicos relacionados a esse momento de pandemia. Então, quem tiver interesse, fica o convite para conhecer, e é uma forma, né, junto com as cartas que a gente subscreve mostrando o posicionamento da sociedade, essa avaliação que a sociedade faz, esse monitoramento, que acaba gerando uma pressão positiva para que os órgãos públicos melhorem o seu desempenho, né? O caso da Open Knowledge é muito interessante, porque na primeira rodada de avaliação, lá em abril, os estados estavam super mal avaliados, e aí, quando os resultados foram divulgados, eles foram atrás, né? E agora o desempenho de transparência aprimorou muito. No caso nosso, né, que estamos medindo e avaliando a transparência dos gastos públicos, fizemos uma primeira rodada de avaliação, que foi divulgada alguns dias atrás, e vamos fazer uma nova rodada, né? Por enquanto, a avaliação ainda está ruim, no sentido de que, de forma geral, né, os entes ainda não estão bem avaliados numa média, mas a nossa expectativa é essa, né? Com esse tipo de avaliação e com pressão da sociedade e o controle institucional, os órgãos públicos melhorem o seu desempenho. E aí, uma referência específica sobre Piracicaba, né? O Observatório Cidadão de Piracicaba lançou no sábado um boletim específico sobre Piracicaba, avaliando a prefeitura, e aí acho que vale essa referência, né? Já estamos aqui na TV Câmara de Piracicaba. Então, Piracicaba teve um desempenho bom até em relação à transparência de gastos públicos, mas um desempenho ruim. A prefeitura ainda divulga de forma deficiente os dados relacionados às condições de saúde, o sistema público de saúde, então é algo que precisa ser melhor desempenhado. E certamente a Câmara de Vereadores, né, como órgão de fiscalização da prefeitura, tem um papel muito importante a cumprir para que a prefeitura tenha um bom desempenho, não só na transparência dos gastos públicos, o que é fundamental, mas também esse outro bloco de transparência relacionado às condições de saúde, informações sobre pessoas que contraíram a Covid, entre outras informações que são importantes aí para a. Bom, muito obrigado, então, aí, Renato, né? Vou passar também a palavra para o Eric, para ele finalizar o programa, mas de antemão gostaria de agradecer a todos vocês que participaram aqui conosco, que deixaram aí suas considerações. Foi muito interessante, 1h30 de conversa, muito produtiva para todos, acredito, para nós, para quem está nos acompanhando. E mais uma vez, então, eu agradeço vocês por terem participado. Vou passar a palavra para o Eric para finalizar, Eric. Bom, queria, né, infelizmente a gente está chegando aqui já, estamos a 1h25 já de programa, nossa expectativa é fazer um programa de 1h30, sabendo inclusive dos compromissos que os nossos convidados têm, né, em relação ao dia a dia. Queria, antes aqui da gente encerrar, o Dr. Severiano falou sobre essa rede no Brasil, e é muito interessante que lá pelo nosso YouTube, né, no YouTube da TV Câmara, a quantidade de pessoas que participam, tem muita gente ali de tribunais de contas, de prefeituras, pessoas interessadas. Eu mesmo, dentro dessa pandemia, passei a ser vamos dizer assim, um adicto em lives. Toda hora estou acompanhando lives sobre a escola de governança lá do Pará, para saber o que eles estão fazendo, sobre o Lab Hacker da Câmara dos Deputados. Então, assim, a gente acaba se apaixonando pelo tema e virando aí um divulgador. E também aproveitar que aqui, como é um programa especial, programa Parlamento Aberto Entrevista, eu recebi aqui os números da situação em Piracicaba, e tivemos aqui mais 5 pessoas que faleceram por conta do coronavírus em Piracicaba. Os dados agora que foram divulgados pela Prefeitura já são 53 pessoas que morreram aqui em Piracicaba. Então, eu sei que é um jeito um pouco fúnebre de terminar um programa, mas eu acho que é importante a gente fazer essa reverência às pessoas que estão sofrendo com a questão da Covid-19, e que todo o papel nosso de divulgar a transparência, como bem colocou o presidente Gilmar Rota, não é por mera formalidade, é para buscar uma
uma qualidade do Estado, uma qualidade do serviço. Acho que o Renato e a Laila também colocam essa questão da democracia, do ser o caminho para você restabelecer a confiança nas instituições e na democracia. Então, assim, queria só agradecer. E, assim, eu não vou passar para cada um fazer uma fala final, senão vai ficar muito longo o nosso programa. Mas queria agradecer imensamente a disponibilidade, doutor Severiano, Laila, Renato, presidente Gilmar Rota, muito obrigado. Essa ideia que surgiu para justamente aproveitar esse momento da transparência como por ter vindo à tona aqui, né, no nosso país. Então, para encerrar o programa, eu passo apenas uma palavra para o presidente da Câmara, como nosso anfitrião aqui institucional da Casa. Presidente, eu gostaria que o senhor desse umas palavras finais aí, encerrando o nosso programa. Eric, eu gostaria de completar uma fala da Laila, que realmente é isso, Laila. Hoje em dia, o governante, o gestor, o político não pode mais fazer política sem debater com a sociedade, que vai ser ela quem vai receber essa alteração. Então, hoje nós estamos hoje no governo, que nós somos gestores, que nós somos políticos hoje, eleitos pelo povo, hoje nós temos sim que debater com a sociedade, antes de implementar qualquer lei nova, antes de fazer qualquer mudança do que já existe. Porque lá, o ponto final vai ser com a sociedade. É eles que vão sofrer se algo nós fizermos errado. Quero aqui agradecer a todos vocês, a Laila, por estar participando conosco aqui, muito obrigado. Convido novamente você para vir a Piracicaba, aqui na nossa Câmara novamente aqui. O Renato Morgado também, depois que saiu de Piracicaba, eu não vi mais você aqui passeando, viu? Vem para cá tomar um café conosco aqui. E doutor Severiano, um prazer imenso conhecê-lo. Sei que o senhor está longe, está em Tocantins, mas a Câmara de Piracicaba aqui está portas abertas para recebê-lo um dia. Seria muito honrado para nós aqui, piracicabano, para essa Câmara de Vereadores de Piracicaba, receber o senhor aqui em Piracicaba para estarmos conversando aqui. Se possível, ficaremos muito felizes para isso. Agradecer a toda a população que está nos assistindo pelas redes sociais, tá? E parabenizar o Eric, o Fábio, tá? Por esse trabalho importante que vocês estão fazendo aqui dentro do Parlamento Aberto, com essas lives aí que vocês estão fazendo já diariamente aí, com vários temas a ser discutidos. Muito obrigado a todos vocês e uma boa tarde a todos.